Olá, tudo bem? Eu sou Darli Teixeira e estou aqui para mediar e participar com vocês da 13ª roda de conversa do projeto Diálogos Formativos. E hoje queremos conversar com você, docente da Rede Estadual e Municipal de Educação e comunidade escolar, para refletirmos sobre o tema Diversidade Cultural, Inclusão e Acolhimento, o que a escola precisa saber. E para nos ajudar nesta conversa, nós convidamos o professor doutor Cláudio Gomes da Vitória e o professor especialista Nilton Carlos Teixeira. E para conhecermos melhor os nossos convidados de hoje, nós elaboramos um vídeo de apresentação. Sejam muito bem-vindos, professor Cláudio, professor Nilton. Agradecemos o aceite ao convite para hoje dialogarmos sobre um tema tão importante e necessário que reflete sobre a nossa história e seus atores sociais. O negro, o indígena, o imigrante, que contribuíram culturalmente na formação da sociedade brasileira. O professor Cláudio Gomes da Vitória é doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, líder do grupo de pesquisa e formação do educador e educadora no contexto amazônico, da PPGE Faced UFAM. Foi chefe do Departamento de Educação Escolar Indígena da Faculdade de Educação da UFAM e atualmente é vice-diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas. É uma satisfação tê-lo aqui conosco, professor. A satisfação é toda minha, eu agradeço o convite, é sempre uma honra poder participar desse projeto e espero aí contribuir com a formação dos professores, discutindo e refletindo hoje com vocês sobre a questão da diversidade cultural. Obrigada, professor. O professor Nilton Carlos Teixeira é assessor técnico pedagógico do Conselho Estadual de Educação, membro do Fórum da Diversidade, membro do Fórum Municipal de Educação e do Fórum Estadual de Educação do Amazonas. Professor Nilton, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Queria agradecer primeiramente ao convite e dizer que nós estamos aqui para poder dialogar e poder refletir sobre a temática proposta nesse diálogo. Queremos agradecer aos professores, pedagogos, diretores, assessores e formadores das redes estaduais e municipais que enviaram perguntas pelo link que disponibilizamos. Foram essas questões que nortearam a criação do roteiro para a nossa roda de conversa de hoje. Bom, vamos iniciar o nosso bate-papo. Professores Cláudio, professor Nilton, a partir da temática em discussão, o que realmente precisamos saber para construir uma escola mais inclusiva e acolhedora? Professor Cláudio, a palavra primeiramente vai ser para você e em seguida o professor Nilton. Bem, eu sempre costumo dizer que o importante, quando a gente vai discutir a questão da diversidade, é ter um norte como a discussão sobre a diferença. Eu acho que a escola precisa saber reconhecer a diferença. Eu acho que nos últimos anos a gente tem avançado nessa questão, mas a gente precisa avançar ainda muito mais. Que a realidade tem apontado para nós que as escolas, o cotidiano das escolas ainda sofre muito com essa questão do não reconhecimento, às vezes, da diferença. Então, a escola precisa reconhecer a diferença, né? E essa diferença como algo positivo, não como algo negativo. Obrigada, professor Cláudio. Professor Nilton. Complementando aí a fala do professor Cláudio, a gente está falando de escola acolhedora, aquela escola que
recebe, que acolhe. Então, o primeiro passo é que esse acolhimento seja um acolhimento de empatia, de saber que nós trabalhamos numa escola em que há as diferenças, que nós não somos iguais, que nós precisamos compreender nessas diferenças como é que se dá as relações entre as pessoas, entre os seres e os estudantes também. Então, é preciso que a gente saiba de que forma que a gente recebe esse aluno. E também, uma escola acolhedora é aquela escola também que acolhe o seu professor. Então, vamos compreender que a escola é um conjunto de sujeitos, né, de elementos. Então, assim, acolhe o professor, acolhe os seus servidores e acolhe a comunidade escolar. Então, ela precisa estar aberta para compreender de que diferença a gente fala e que de qual diversidade que a gente dialoga no dia a dia nesse contexto escolar. Obrigada, professor. E vamos agora às perguntas que nos foram enviadas, né? A primeira pergunta enviada foi pela professora Elisângela da Silva, do CEMEI, professora Renata Holanda de Souza Gonçalves, da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Vamos à pergunta da professora. Bom, ela nos indaga o seguinte: em relação ao ambiente escolar, você percebe diferenças no tratamento dado a brancos e negros? Então, professor Newton, vamos passar essa pergunta para você. O senhor que participa de discussões relevantes no contexto da SEDUC e dos movimentos sociais, qual a sua análise sobre o questionamento da professora Elisângela? Olha, respondendo ao questionamento da Elisângela, é um questionamento que está em voga nesse nosso dia a dia. A questão da negritude, do negro presente dentro da escola, eu não sei se a gente perguntasse para o Cláudio, para você, dar-lhe assim, quantos negros você teve contato no teu cotidiano da tua vivência escolar? Então, vamos falar de tratamento, do cuidado que isso se dá. Nós estamos falando do respeito à diversidade. Nós estamos falando do direito à educação. Quando eu digo que a educação é para todos e todas, eu não tenho que fazer diferença ou ter tratamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é a questão do tratamento. Mas nós temos que discutir do ponto de vista pedagógico e escolar que a escola, durante muito tempo, não teve a presença negra no seu cotidiano. Então, é muito recente essa questão de a gente discutir isso também. A gente tem ouvido assim, é muito mimimi falar de racismo e preconceito. Não é mimimi. Racismo existe, preconceito existe. E a escola precisa dialogar nesse processo. Então, eu não vou me deter a questão do tratamento, mas do cuidado que o educador e a educadora, o professor e a professora devem ter no tratamento com o estudante. Nós somos estudantes, nós não somos diferentes, nós somos iguais naquilo que nos recebe, mas nós somos diferentes em outras questões também. O Boaventura fala muito disso, assim, nós temos que respeitar as nossas diferenças e as nossas igualdades. E não pensar que deve ter um tratamento para branco e um tratamento para negro. A escola deve tratar o estudante como sujeito, com todo o respeito que lhe é peculiar. Obrigada, professor Newton. Tenho certeza que a sua fala nos trouxe reflexões importantíssimas. E vamos dar continuidade à nossa conversa. Nós temos agora um vídeo, essa pergunta do vídeo vai para o professor Cláudio, que foi enviada pela professora Thelma Félix. Ela é formadora da DDPM CEMED Manaus. Vamos ao vídeo da professora. Me chamo Thelma Heloísa de Alencar Félix. Sou formadora da diversidade, GFC, DDPM, CEMED Manaus. E hoje trago duas perguntas para contribuir com o diálogos formativos deste mês. Primeiro, enquanto educador e educador, como perceber que essas temáticas podem contribuir para fortalecer e visibilizar as identidades étnicas presentes na sociedade e assim promover a inclusão e a cidadania? E ainda, dentro desse contexto de inclusão, cidadania e acolhimento, como criar o hábito de leitura na escola para atender e promover atitudes antirracistas e de acolhimento social das identidades étnicas de forma inclusiva? Muito obrigada. Cláudio, então, foram várias perguntas da professora Thelma. Vamos lá. Agradecer à professora Thelma por trazer
aí para nós esses questionamentos, que são questionamentos pertinentes para a gente pensar essa discussão da diversidade, né? A questão da cidadania ela está muito articulada ao pensar o direito à diferença, ao pensar o direito à igualdade. Como o professor Newton bem destacou anteriormente, essas coisas elas estão interligadas, né? Assim, eu não posso pensar o diferente, mas só na sua diferença. Eu tenho que pensar o diferente também no contexto da igualdade de direitos, da igualdade de acesso, da igualdade de permanência e valorizando a diferença que cada um tem. Então, no contexto escolar, acolher essas diferenças requer de nós um papel de cidadão no sentido daquele que leva os direitos das pessoas a sério, né? Então, todos nós temos direitos, temos deveres e somos iguais perante a lei. E essa lei tem que ser garantida para todos. Então, todos nós temos que ter acesso a uma escola que valoriza as nossas especificidades e acesso a uma escola de educação de qualidade. Então, isso é importante, né? Ela traz para a gente também a questão da leitura, né? Como é que fomentar a leitura sobre essas questões na escola. Eu acho que a gente avançou muito, né, em alguns projetos. Nós temos escolas aqui em Manaus, tanto na rede estadual quanto municipal, que desenvolvem projetos excelentes, né, sobre a temática da diversidade. E esses projetos acabam impulsionando a escola, no seu cotidiano, a fomentar a leitura, a fomentar a discussão dessas questões, né? Eu acho que os próprios projetos pedagógicos, os projetos político-pedagógicos das escolas, eu acho que devem apontar para isso também, para essa necessidade de, no interior do cotidiano da escola, ir fomentando projetos e ações que potencializem a discussão e a leitura dessa temática. Obrigada, professor Cláudio. Com certeza, nós temos uma diversidade de projetos que vão ajudar na diversidade, né? Nessa questão de trabalhar melhor a diversidade cultural. Mas é preciso também que esses projetos cheguem até a gente para darmos maior divulgação, não é isso? Bom, vamos dar continuidade à nossa conversa. Nós temos agora uma pergunta da professora Fernanda Rebeca, vai para o professor Newton, a pergunta dela. Ela é pedagoga da SEDUC e traz um questionamento pertinente que trata a realidade vivenciada por alunos e professores nas escolas públicas, que é a barreira que o idioma impõe, considerando a presença de estudantes falantes de línguas estrangeiras. A pergunta da professora Fernanda, vamos ver agora no vídeo. Olá, me chamo Fernanda Rebeca, sou professora na CEMED Manaus e gostaria de compartilhar uma experiência atuando como pedagoga na SEDUC. Em uma escola, percebi a angústia de alguns professores em acolher estudantes de outras nacionalidades, sobretudo crianças venezuelanas e haitianas. Essa angústia residia sobretudo na comunicação, em não saber espanhol ou um pouco de francês. Assim, os professores ensinavam totalmente em português, sem acrescentar algum elemento do idioma destes estudantes. Diante disto, a minha pergunta é: como professores e gestão da escola poderiam proceder para que estes estudantes, estas crianças, aprendam português ao mesmo tempo em que sentem-se acolhidas em suas identidades culturais? Muito bem. Então, professor Newton, como é possível responder à professora Fernanda? Pois é, Fernanda. Nós tivemos essa questão muito presente com a questão dos haitianos que chegaram aqui por conta daquele terremoto e mais recente com a questão da Venezuela. E a gente teve que aprender. Dizer para você faça dessa forma ou faça daquela, a gente não tem essa receita. Mas nós temos algumas possibilidades. Nós temos exemplo de em alguns lugares que aconteceu essa chegada do estrangeiro e nós não estávamos preparados porque também a nossa formação deixa essas lacunas e a gente vai aprender no dia a dia. Então, assim, quando chega aquela situação, nós vamos buscar toda uma sistemática para poder saber como lidar com isso. Como é que nós podemos fazer isso? Um exemplo que a gente viu de alguns projetos é trazer esse aluno que fala francês para dialogar também com os alunos que não falam francês, que não falam, né? O nosso aluno ali que está presente na escola. Da mesma forma, o venezuelano, trazer ele para frente, elaborar um projeto que ele possa fazer essa
essa relação, essa troca do conhecimento que ele tem da língua, do conhecimento que ele tem da cultura também, e fazer essa troca com o aluno. E isso dá muito resultado porque, assim, com a juventude, isso se torna até mais fácil, porque eles têm o desejo de aprender, viu, Darli, assim, né, Cláudio? De querer aprender. Então, a gente percebe que, elaborando o projeto, é um projeto conjunto da gestão, professores, buscar apoio das universidades, das faculdades, de como poder trabalhar essas questões. Porque, assim, a barreira da língua a gente vai ter, só que nós precisamos aproveitar essa barreira que chega, uma dificuldade, e transformar em algo que seja muito mais produtivo e criativo dentro da escola. Então a escola precisa também compreender isso. Eu não sei falar francês, mas meu aluno sabe falar francês. Então vamos dialogar com isso, vamos poder aprender. E isso faz também com que o aluno queira conhecer uma segunda língua, aprender, o professor queira conhecer uma segunda língua, aprender também. E esses desafios vão ser constantes, não vão ser só agora. Pode ser que daqui a algum outro tempo chegue um outro estrangeiro aqui e aqui a gente tem que nos readaptarmos ou reorganizar o nosso espaço escolar para saber compreender como se dá esse processo do diálogo. Então, o que eu digo é buscar projeto, é buscar apoio das universidades, é buscar apoio da própria Secretaria de Educação, é discutir essa situação com a comunidade escolar, é discutir também com os professores, com todo mundo, fazer um projeto integrador dentro do espaço da escola. Muito bem, professor. É interessante a gente sempre trabalhar essa questão das várias linguagens, porque você não é uma dificuldade, né? É um momento de readaptação, de fato. E a gente tem que aproveitar ao máximo, e como você falou bem, foram os haitianos, os venezuelanos, e vão ser próximos, porque nós estamos nesse movimento migratório no mundo, né? Bom, e ainda podemos ainda continuar falando um pouquinho sobre comunicação. Nós temos uma pergunta que trata da inclusão na língua escrita, que é uma questão atual, né, muito importante nas conversas atualmente. Foi a pergunta enviada pelo professor Roberto Abitbol. Ele é professor formador da DDPM da CEMED. Vamos à pergunta do professor. Ele nos diz o seguinte: qual a importância de se passar a adotar a linguagem inclusiva de gênero na eventual escrita da atualidade? Vamos lá, professor Cláudio. Como é que você pode contribuir, né? Uma pergunta muito interessante, Darli, porque, inclusive eu, na minha escrita, por exemplo, no meu trabalho acadêmico, eu usei muito essa escrita, né, do gênero, né? Meninos, meninas, né? Sempre fazendo essa diferenciação. E eu acho que isso é importante para a gente dar visibilidade. Eu acho que dá visibilidade de que a gente vive numa sociedade marcada pela questão do machismo, pela questão de um pensamento ocidentalizado que demarca o que é certo e o que é errado, né? E aí a gente, na nossa escrita, quando a gente dá visibilidade a essas questões de gênero, por exemplo, a gente está dizendo que existem diferenças, que não é a mesma coisa você dizer homens para todo mundo, né? Então, existem homens, existem mulheres, né? E dar visibilidade a essa questão é importante. Então, a escrita da gente fala muito. A gente vive numa sociedade onde a escrita é que tem o peso, né? A gente tem uma tradição de oralidade, principalmente nas comunidades indígenas, mas a escrita na nossa sociedade ocidentalizada é que tem um valor, né? Tem o peso. Então, quando você documenta isso, você registra isso, você dá visibilidade a isso, você está dizendo, está demarcando um tempo em que a gente está refletindo que existem diferenças que precisam ser colocadas em evidência, né? Por isso a importância dessa questão do gênero na escrita, né? Obrigada, professor. E vamos dar continuidade, né? Ainda contribuindo com as discussões desta nossa 13ª roda de conversa, consideramos relevante trazer um vídeo de experiência da professora doutora Rosemi Araújo. Ela realizou sua pesquisa de tese com alunos indígenas em escolas não indígenas, na zona rural de Manaus. Neste vídeo, a professora Rosemi faz um recorte da sua pesquisa de doutorado, apresentando uma panorâmica da diversidade cultural no currículo escolar e sua relação com o fazer do professor e da professora. Vamos ao vídeo de experiência da professora doutora Rosemi Araújo. Olá, eu sou a professora Rosemi Araújo
e minha tese foi com alunos indígenas inseridos em escola não indígena, na Escola Municipal Francisca Campos, no Tarumã, na zona rural de Manaus. Um dos principais instrumentos para a coleta de dados que nós utilizamos foi uma aula compartilhada que aconteceu na perspectiva da educação intercultural e envolveu uma professora de primeiro ano do ensino fundamental, um cacique Mura e uma professora de língua indígena Mura, também, né, pertencentes à comunidade Nações Indígenas. Como principais resultados da aplicação desse instrumento, nós trazemos que a convivência entre as culturas melhora a compreensão do modo de viver do outro, possibilita a divulgação das culturas e possibilita também o reconhecimento de que o principal elemento da divulgação de uma cultura é a sua língua materna. Então, nós entendemos aqui nessa prática para a diversidade com o ensino de ciências que a máxima preservação dos traços de uma cultura em convivência com a outra, principalmente dentro da escola, que é o nosso caso, traz a possibilidade de respeito à diversidade, de respeito ao diferente, principalmente quando eu percebo e reconheço que, por vezes, eu sou o outro do outro. Então, a nossa pesquisa, a nossa tese, ela traz essa contribuição e traz essa possibilidade de compreendermos que a didática, e por meio da didática intercultural, nós podemos valorizar as culturas e valorizar as culturas, principalmente dentro da escola. Perfeito, professora Rosemi. Bom, professor Cláudio, professor Newton, quais pontos vocês gostariam de destacar a partir do relato da professora Rosemi? Vamos começar com o professor Newton, né? E em seguida o professor Cláudio faz seus apontamentos. Olha, a Rosemi traz alguns pontos que a gente já até dialogou aqui das questões, né? Respeitar as diferenças, respeitar a cultura do outro. Olha o quanto é importante ter esse diálogo. Então, assim, quando a gente tem preconceito de alguma coisa de alguém, é porque a gente não conhece. Então, assim, conhecer essa questão da cultura indígena, conhecer a linguagem que ele fala, conhecer suas vivências, suas histórias, são importantes. E aí nós estamos numa escola não indígena, com alunos indígenas também, e que nós precisamos, e na zona rural, na zona urbana da cidade. Nós não podemos esquecer que hoje nós temos esses alunos também, esses estudantes, dentro das nossas escolas. E às vezes a gente não respeita aquilo que eles trazem culturalmente, né, para a gente poder estar dialogando, estar discutindo, estar aprendendo. Então, não são as nossas aquilo que somos iguais que vai nos tornar sujeitos, né, de direito ali dentro do espaço, mas as nossas diferenças, as diferenças culturais também, aquilo que a gente traz e que pode dialogar. Penso que a escola, muitas das vezes, esquece desse momento, sabe, de trabalhar essas diferenças, para poder estar diminuindo essa questão do preconceito. Então, o preconceito ele vai se reforçando a partir do momento que eu também destaco essas diferenças como algo que é fora do comum, fora do normal, como se fosse. Então, manter essa cultura, manter essa discussão é importante dentro do seio da escola. Então, ela traz uma coisa, e trabalhando com crianças, a partir da, quer dizer, desde a criança, desde a educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, se a gente começa da base, nós vamos ter uns estudantes que conseguem conviver com o diferente e respeitar as suas diferenças. Perfeito, professor Newton. Assim, a gente sempre tem uma escola que tem um tratamento, né, acho que talvez seja dificuldade, homogêneo. E a gente acaba esquecendo que as diferenças não são diferentes, né? Ela é uma diversidade, né? Acho que talvez o problema seja você tratar essa palavra diferente seja um problema, já que a gente sempre está dentro de uma questão igualitária, normalizada, homogênea. Vamos lá, professor Cláudio. E sobre o vídeo de experiência da professora Rosemi? A professora Rosemi, ela traz uma experiência fantástica, né, que é trabalhar com a questão indígena no contexto não indígena, né? E aí ela traz para a gente um termo que ela utilizou aí, que é primordial, que é a questão da interculturalidade, né? E o que é essa interculturalidade? É esse diálogo de saberes, né?
Quer dizer, não existem saberes que se sobrepõem um ao outro, então são saberes que dialogam. Então é o conhecimento ali tradicional das comunidades indígenas dialogando com os conhecimentos não indígenas, né? Então essa interculturalidade ela tem que estar presente na escola, né? Ela tem que valorizar o que é próprio do local, né? O Newton destacou para a gente a questão do nosso regionalismo, né? Das nossas diferenças regionais, que precisam também estar sendo trabalhadas nesse contexto da interculturalidade, né? Então o desafio de trabalhar com estudantes indígenas em escolas não indígenas é para além da valorização cultural, é a valorização do ser mesmo, né? Da história, do contexto cultural daquela comunidade, do contexto social daquela comunidade. Então, são elementos que devem estar presentes na discussão da escola. Então, você valoriza os conhecimentos. A gente viu ali na imagem do vídeo, né? Parecia ali um cacique, alguém, uma liderança indígena dentro da escola, né? Trabalhando com as crianças indígenas e não indígenas. Então, a experiência enriquecedora que é isso, né? Para as crianças, desde cedo, ir trabalhando todo esse contexto, né? Fugir um pouco daquele estereótipo da imagem do índio, né? Do indígena enquanto algo exótico, folclórico, e trazer esse puxão da realidade da escola, né? Do cotidiano. Que existe essa figura, e essa figura tem a sua cultura, tem seus hábitos, seus jeitos, seus modos, e que são tão iguais no sentido de diálogo de saberes quanto os nossos saberes. Obrigada, professor Cláudio. É interessante no vídeo de experiência da professora Rosemi, né, e nas falas do professor Newton, do professor Cláudio, que a gente trabalhar que são culturas diferentes. Não precisa a gente também colocar em espaços fechados diferentes, né? Então, nós convivemos. Então, essa experiência da professora Rosemi, do cacique na escola, trouxe, né, esse convívio perto, fora daquilo que é colocado, às vezes, até em livros didáticos. Seria um outro debate, né? Só para acrescentar, acho que a fala sim. também, tirar aquela imagem, como é que se comemora. Vocês lembram como é que comemora o Dia do Índio? Dia do Índio, De pintar a criança, de dançar. Não é isso, né, Cláudio? É para além, é conhecer. Esse dia era conhecer a cultura daquele povo, daquela nação, aproveitar para discutir por que tinham tantos índios numa época e hoje nós temos poucos índios. E não pintar. Eu lembro uma vez que eu passei numa escola, as crianças todas pintadas de tinta, todas com cocá. Deu vontade de descer do ônibus e tirar todos os cocás daquelas coisas que não era. É uma representação que a gente perpetua do índio como se fosse um ser exótico, né? Então nós precisamos desconstruir isso também no espaço da escola. Perfeito, professor. Bom, e nós já estamos caminhando um pouquinho para o nosso término, né? Vamos agradecer às professoras Elisângela da Silva, Thelma Félix, Fernanda Rebeca e ao professor Roberto Abitbol, que enviaram suas perguntas. A professora Rosemi, né, que tivemos agora o contato com ela, pelo seu relato de experiência, que nos ajudaram a construir o roteiro desse Diálogos Formativos. E vamos aproveitar aqui, nós queremos convidar você, professor e professora da rede municipal, para prestigiar a 6ª Socialização de Práticas Formativas da DDPM, que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. As inscrições para os ouvintes vão encerrar agora no dia 13 de novembro de 2020. E para saber mais um pouco sobre o evento, você pode acessar o site que vai estar aparecendo na tela de vocês. Bom, e hoje nós tivemos um encontro maravilhoso, com discussões e reflexões importantes que foram promovidas pelos nossos convidados. Vamos abrir agora um espaço para o professor Cláudio, o professor Newton, para que possam dar suas considerações finais. Se quiserem também fazer mais algum comentário, além das perguntas que surgiram, que vocês considerem relevantes, estejam à vontade. Então, vamos começar com o professor Cláudio e depois o professor Newton. Professor Cláudio. Obrigado, Darly. É sempre um prazer estar nesses espaços de formação. Sempre digo que eu aprendo muito, no dialogando, ouvindo os colegas. E isso, enquanto isso é importante, né? Trazer essa temática da diversidade para o debate mesmo com nossos professores, nossos estudantes, os pais também, né? Precisam conhecer também e dialogar um pouco mais sobre esse tema da diversidade. Então, parabenizar mais uma vez o projeto por levar essa possibilidade de diálogo para todos os professores, para a comunidade educativa no geral, né? Através aí da SEDUC e da CEMED.
e dizer que esse tema precisa ser debatido fortemente mesmo. A gente precisa cada vez mais levar para o interior das nossas escolas essa temática da diversidade, da diferença, né? E a diferença num contexto positivo, não num contexto negativo. A diferença enquanto valor, a diferença enquanto algo que nos diferencia, mas que não nos torna menor, que não nos torna, não menospreza, né, digamos assim, o nosso fazer cultural, social. Então a gente precisa valorizar isso, né? E aí agradecer mais uma vez e parabenizar pelo projeto. Obrigada, professor Cláudio. Professor Newton, suas considerações. Dizer que essa temática é uma temática que nos instiga a pensar de que escola, né, nós estamos falando nesse contexto, né? Uma escola que não é hegemônica, uma escola que é heterogênea, tem a sua heterogeneidade, uma escola que precisa saber respeitar essas diferenças para poder estar trabalhando essa questão pedagógica. Não é porque um aluno é indígena e o outro não é indígena que nós não vai ter aprendizagem. A aprendizagem se dá dentro desse contexto, então é preciso a gente conhecer. Uma outra temática que eu achei importante, que foi uma pergunta para o Cláudio, essa questão de gênero. Nós precisamos discutir também gênero na escola. Nós precisamos dizer que falamos do respeito para as meninas, para os meninos. E também discutir essa questão. É complexa? É. É nova? Não. Sempre existiu. Só que a gente invisibilizava, a gente achava que isso não deveria ser discutido na escola. Então, quantas violências essas crianças, essas meninas, esses meninos sofreram por conta da sua identidade de gênero? Quantos eles deixaram de aprender? Quantos abandonaram a escola? Então, a escola, e volto ao tema principal, né, para ser acolhedora, ela precisa acolher todo mundo. São negras, são negros, são brancos, são índios, são pessoas com deficiências, são pessoas não indígenas, são imigrantes, são pessoas que estão em situação de rua ou em convivência com outras questões. Então, eu preciso pensar a escola nesse contexto de uma escola que recebe, uma escola que acolhe, uma escola que abraça, e não uma escola que abandona em algumas questões por eu não estar dentro daquela caixinha, né, Cláudio? Quando eu não estou na caixinha, eu estou fora da caixa, então assim, eu não pertenço a esse espaço. A escola, hoje, precisa compreender que nós trabalhamos também com isso, com esse acolhimento. A gente precisa ser mais, e ser mais ser humano, mais pessoas, com dignidade. Então, o respeito é para com todos, e não só com aqueles que eu acho que são iguais a mim. Então, se a escola perceber que há essa complexidade, e que isso é presente e precisa ser trabalhado, a escola vai ser mais plural, mais multissocial, vamos chamar assim, que acolhe todo mundo. Então, eu penso que a gente precisa. E esse momento é um momento super importante desse diálogo, Dali, porque traz a possibilidade da gente ouvir o que o outro está fazendo. E aí a gente não está aqui para dar receita, mas para estar refletir o que a gente pode fazer de melhor para que uma escola seja mais humana e mais acolhedora realmente. Obrigada, professor Newton. As palavras realmente nunca vão se esvaziar quando o tema vai ser diversidade cultural. E aqui é só uma pílula, né? Para a gente trazer essas reflexões para os nossos professores. Bom, e a primeira parte do programa de hoje chega ao fim. No próximo programa, no dia 25 de novembro, nós vamos continuar com os nossos convidados, professor Cláudio, professor Newton, e vamos dialogar sobre diversidade cultural, respeito e valorização, o que a escola precisa fazer. E para assistir a todos os programas do Diálogos Formativos, basta acessar as plataformas do YouTube, Saber Mais e aplicativo Projeto Aula em Casa. E nos sigam também no Instagram, @CEPANSEDUC. Lá vocês terão acesso às informações e links de como assistir o nosso programa e participar da nossa roda de conversa. E assim, nós encerramos esta roda de conversa, onde dialogamos com o professor Dr. Cláudio Gomes da Vitória, professor Newton Teixeira, e professores, agradecemos a participação de vocês e até o nosso próximo encontro. E não esqueçam, para o bem de todos,
Se puder, fique em casa. E se tiver de sair, use máscara. Um forte abraço e até a próxima.